que virá aqui mostrar-nos o seu diário gráfico do projeto Remapping também. Sim. E depois destas considerações vamos fazer uma pausa com comes e bebes, e eu quero só dar aqui uma informação importante. Nós vamos ter aqui um buffet ali do lado esquerdo, vamos ter um buffet livre para todas as pessoas. No entanto, as bebidas que pedirem no bar, essas bebidas são pagas à parte, está bem? Comida gratuita, bebidas pagas. Portanto, o que é que é muito bom. Sim, sim, sim. Mais tarde, depois do buffet, vocês vão conseguir ver, se calhar não conseguem ver daqui, mas existe ali uma cabine ali atrás, que é do projeto Entre Margens, onde vocês podem ter uma experiência audiovisual e sonora de um projeto social, cultural, desenvolvido pelo Centro de Jovens Pia, do Monte da Caparica. É uma experiência de 6 minutos e vocês podem entrar na cabine e experienciar o teatro sonoro. É também muito, muito, muito interessante. E vamos terminar depois à tarde com as leituras visionárias, onde nós vamos ter várias pessoas que de alguma forma contribuíram para este projeto Remapping, de uma forma direta, indireta, mas que além de nós celebrarmos este projeto, nós queremos celebrar as pessoas que também participaram neste projeto. Portanto, também vai ser super interessante. Então eu espero que vocês fiquem até ao fim connosco, e durante todo o evento vamos ter aqui a música que já começou com os DJs Lucky and Daddy, da Ninho Maribondo Produções, e eles são responsáveis pela banda sonora dos vídeos do Rui Sérgio Afonso para o projeto Remapping Memories Lisboa e Hamburgo. Portanto, vamos dar início então às nossas atividades aqui e à nossa celebração. Chamo aqui Susana, a nossa diretora do Instituto Goethe. Então, muito obrigada e muito obrigada pela esta introdução. Gostaria também de lhes dar as boas-vindas ao nosso evento de hoje, Cidade Igualitária. Algumas palavras sobre o nosso projeto Remapping Memories Lisboa-Hamburgo. Muitos de vocês conhecem já o projeto e não só acompanharam este website, como também participaram ativamente no processo. Poderia citar muitos nomes e fico contente por ver diferentes contribuidores aqui hoje. O projeto são vocês, os artistas, os autores, os escritores, os fotógrafos, os entrevistados, os investigadores que trabalham sobre estes temas há muito tempo. Nós começamos o projeto Remapping Memory Lisboa-Hamburgo há cerca de 2 anos. Por que é que incluímos estas 2 cidades ao projeto e por que Hamburgo? Hamburgo e Lisboa são cidades portuárias. Ambas as cidades estiveram muito ligadas através do comércio colonial e ainda hoje mantêm laços estreitos. Hamburgo, tal como Lisboa, está fortemente marcada pela sua herança colonial. Ao mesmo tempo, Hamburgo também representa a cidade alemã, além de Berlim, tem feito os maiores esforços para descolonizar a cidade e a sua sociedade urbana. Deste modo, estamos particularmente contentes por poder contar com a presença de 2 representantes do Senado do Hamburgo, Zuelan Hoffmann, e consultora do projeto para a descolonização de Hamburgo, e Anja Faas trabalha no Senado do Hamburgo na área das relações públicas. Muito bem-vindos. Gostaria ainda de dar boas-vindas a uma representante do nosso Conselho Consultivo em Lisboa, que hoje está conosco,
a professora Isabel Castro Henriques, que investiga o tema da presença africana em Portugal e particularmente em Lisboa há muitas décadas. Muito bem-vindo. Sem um conselho consultivo, tal projeto não teria sido possível realizar. Também em Hamburgo, tivemos conselheiros e conselheiras que acompanharam o nosso projeto de forma crítica. Gostaria, por isso, de aproveitar esta oportunidade para agradecer especialmente às nossas conselheiras pelo seu apoio crítico e construtivo e pelo seu ouvido sempre atento. E gostaria de agradecer a muitas mais pessoas neste momento, entre elas a Marta Lanza, que foi curadora de parte do projeto e aconselhou o mesmo desde as primeiras horas, 2080, não tão longo. E aconselhou mesmo desde as primeiras horas, já disse. Tanto como o apoio com muito trabalho jornalístico e uma enorme rede de contatos e conhecimentos. A todos os autores e autoras que nos confiram os seus textos, a todos aqueles que se deixaram entrevistar acerca de assuntos para o nosso website, apresentando sugestões extremamente valiosas sobre formas de decolonizar os lugares dominantes da história colonial e da ideologia colonial. Ao fotógrafo Rui Sérgio Afonso, que tirou fotografias impressionantes e muito poderosos dos lugares de memória em Lisboa. Ao artista Francisco Vidal, que visualizou o Zaid com grande criatividade e que, inspirado pelo tema, concebeu todo um caderno de esboços de obras de arte e interpretações artísticas dos lugares. Muito, muito obrigada. Gostaria de agradecer também aos tradutores, em nome de quais agradeço o Paulo Rego, que está presente. Talvez tenhamos subestimado ao máximo este aspecto do projeto no início. Centenas de páginas foram traduzidas para este website. Além disso, gostaria de agradecer à Irmandade Bartolomeu dos Almais em Lisboa, que generosamente apoiou o projeto. Isto é tanto mais notável quanto a Irmandade Bartolomeu traça as suas origens até aos comerciantes de Hamburgo que vieram e se instalaram em Lisboa para negociar. E por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer a minha maravilhosa equipa. Aqui representada por Cristina Auer e Filipa Raposa ali. Mas muito mais dos colegas estão aqui hoje à tarde. Depois, eu queria dizer uma coisa. Ambos os dois passaram muitas noites sem dormir durante o projeto. Qualquer pessoa que já tenha desenvolvido um website sabe como este processo é exaustivo, sobretudo quando um tema é tão relevante e significativo como este, que visa contribuir para um processo que consideramos realmente importante, torna-nos mais conscientes como as nossas cidades ainda hoje são coloniais, seja Lisboa, seja Hamburgo, mas ao mesmo tempo mostra que existem outros lugares invisíveis e esquecidos e também novos que contam uma história diferente. Não histórias de heróis brancos, mas as histórias daqueles que em tempos foram deportados das então colônias para a Europa ou que migraram para a Europa e que são agora parte integrante destas sociedades.
e das suas histórias frequentemente esquecidas ou invisíveis que precisamos para uma cidade igualitária. Entrego agora a palavra a Marta Lanza, que tem alguns problemas com a voz, vamos ouvir, que fará uma breve introdução sobre a parte de Lisboa do projeto. Obrigada. Logo calhou hoje estar neste lindo estado, mas se falar devagar acho que me entendem um bocadinho. Pronto, agradecer em primeiro lugar à Susana, a diretora Susana Esporrer, por me ter convidado para integrar este projeto, no qual aprendi imenso sobre a minha cidade, sobre a nossa cidade, percebê-la historicamente e as suas questões de memória, que nunca serão consensuais, não é? Sabemos que isto é todo um projeto e um grande desafio a disputar novas narrativas para a cidade, que já foi naturalizada como uma série de discursos turísticos e que não incluem uma série de histórias menos bonitinhas e arrumadinhas. Também quero muito agradecer à equipa do GUT, sobretudo a Filipa Raposo, que coordenou comigo a parte de Lisboa, muito no terreno, a editar os textos e tudo mais, e a Cristina Auer, que vai falar da parte de Hamburgo. Lembrar que passou por aqui antes de mim a jornalista Carla Fernandes, da Afrolis, e pronto, todas as conversas com o grupo consultivo foram bastante estimulantes também. Fiquei admirada pela postura de pessoas com todo um percurso nestas áreas, mas que ao mesmo tempo respeitavam muito novas propostas e a abertura a novos interlocutores que pensassem lugares, nomeadamente o Mocampo, que a professora Isabel Castro Henrique já escreveu tanto sobre, e ter outro olhar de alguém que vem do jornalismo. E isso é uma generosidade, não é? De saber que não somos donos de um tema, que há mais gente que pode falar sobre os nossos temas. Durante estes meses de concepção, dinamização do site, acho que estou orgulhosa com as questões que abordámos, que já dão corpo a este grande tema que nos propusemos, que se resume à relação da cidade com a colonialidade. Portanto, isto passou por um projeto de pesquisa, por mapear, analisar os lugares de memória da Grande Lisboa, que contam histórias de resistência, presença africana no passado e presente, e tudo aquilo que ainda está por assinalar. Entre outros resultados, e sempre em paralelo com o Hamburgo, criámos este site no qual estes conteúdos de várias naturezas sobre os lugares escolhidos nos contam as tensões e vivências da cidade. O que já está disponível no site e que será então para continuar, esperemos que o projeto tenha novos ciclos, já em si tornam o debate da descolonização das cidades algo menos abstrato, não é? Concretiza. O que é que estamos a falar? Com que ideia é esta de descolonializar as cidades? Falando de lugares muito concretos, é mais fácil perceber isso. Fornecemos estes textos como reflexões, têm este pendor histórico, jornalístico e também opinativo, porque a subjetividade de quem escreve e de como se posiciona perante a cidade e como vê, como se sente representado ou não, e tudo isso conta. E nesse conjunto contribuímos para este diálogo alargado das cidades europeias, antigas metrópoles, antigas potências coloniais, esclavagistas, tudo isso. Da coordenação de Lisboa, gostaria de salientar quais foram as linhas editoriais. Portanto, começámos por entrevistar algumas personalidades, figuras que já pensam a cidade há muitos anos. A ex-deputada e diretora da Jazz Beatriz Gomes Dias, a Cristina Roldão, a Ariana Furtado, o Apolo de Carvalho, António Brito Guterres, o Eduardo Ascensão, o José Eduardo Agualusa, o arquiteto Nuno Simão Gonçalves, o etnólogo Jean Velude, que escreveu Lisboa, Cidade Negra, que é um livro muito emblemático dos anos 2000, Quilomanja Quiaenda, Luzia Gomes, Luzia Muniz, Elsa Peralta, José Peça Pina, o Sinho, Francisco Mota, Mamadou Ba, entre outros, foram fundamentais para identificar os lugares a memorializar.
Depois partimos então para a encomenda de textos sobre os lugares de memória. A partir destes determinados lugares, pedimos textos de alguma forma acessíveis para um público, para um leitor que tanto pode conhecer muito bem aquele lugar e ter novas pistas para refletir, como de uma forma muito acessível a qualquer cidadão, ou lisboeta ou não, ou que se interesse, estrangeiros, tudo mais. Portanto, o mais inteligível possível foi um dos compromissos. Houve essa preocupação também de sermos muito abrangentes pelos tipos de lugares e pelas suas temporalidades. Há lugares que se remetem mesmo ao Estado Novo, ao século XVII e coisas da nossa e lugares da nossa contemporaneidade total. Portanto, começámos com lugares da grande área metropolitana de Lisboa, como a Amadora, a Estrada Militar, Santa Filomena, Encosta Nascente, por Sónia Vaz Borges, que reflete também sobre o que é a ideia de bairro e a conotação pejorativa dos bairros. As Portas de Benfica, como um lugar a assinalar na zona limítrofe centro-periferia, se há que ainda são válidos estes conceitos obsoletos. E para o Eduardo Ascensão devia haver um monumento nas Portas de Benfica, de homenagem a todos os trabalhadores que todos os dias circulam de uma cidade mais dormitório para a cidade produtiva e de quem desfruta ou não da cidade. Passámos também por lugares mais da narrativa da ditadura e do Estado Novo, fundamentais para perceber como se engendrou o projeto colonialista, como o Arquivo Histórico Ultramarino, que foi escrito por Filipa Vicente, Lounge Vicente, a Sociedade de Geografia de Lisboa, escrito por Afonso Dias Ramos, a Inês Beleza Barreiros, que está aqui, escreveu sobre as colonialidades de ver, ter e ser da Assembleia da República, um lugar que podemos pensar que aparentemente não tem nada a ver com questões coloniais, mas tem tudo a ver. E ela refere-se também à entrada do corpo negro na Casa da Democracia Portuguesa. É um texto muitíssimo completo e interessante. Fomos também à história do bairro do Mocampo, também ali em São Bento, e as bolsas de Mandinga, que remete para o século XVII, pelo jornalista Paulo Cardoso, diretora da Afrolink, desculpem. Falámos do eixo Hamburgo-Lisboa no século XVII e XIX, a partir do ângulo da Igreja de São Julião, em Lisboa. Falámos da guerra colonial na cooperação militar entre Portugal e RFA, a partir do lugar Fábrica Braço de Prata. Fomos às lutas anticoloniais pela história da Associação Estudantil Casa de Estudantes do Império. Depois, alguns lugares que são ainda vestígios da exposição do mundo português, de 1940, tais como o Jardim Botânico Tropical, que foi analisado por um botânico, o António Gouveia, portanto é uma perspectiva de história da ciência por alguém que conhece bem aquelas plantas e o trânsito de plantas tropicais e tudo mais. Pedimos à escritora Iana Monteiro para escrever sobre o padrão dos descobrimentos e a memória da pedra. Um artigo sobre Belém enquanto bairro colonial, que ainda está em processo. E outros escritores que colaboram, como Gisela Casemiro, que falou do Largo de São Domingos e do Rossio a partir de pessoas que o frequentavam bastante, não tanto o lado histórico, que depois foi complementado pela professora Isabel Castro Henriques, mas mais esta ideia de quem permanece naquele espaço. Na altura era o diretor do Teatro Nacional, Tiago Rodrigues, e o Noki, que faz as visitas da Lisboa Africana, e é interessante também este olhar mais jornalístico sobre aquele lugar. São Bento, que foi descrito pelas memórias de infância do Joaquim Arena, que já também está aqui presente, e daí surgiu o Audio Guides para fazermos a visita guiada. Ainda o Museu Nacional de Etnologia, com a sua linha de acervos, exposições, que foi analisada pela antropóloga Inês Ponte. Outro antropólogo, Ricardo Falcão, falou da construção da Expo 98 e do Parque das Nações na perspectiva dos operários, muitos negros que a fizeram e alguns ali morreram, em contraponto às narrativas oceânicas que o lugar contém. Outro lugar muito sintomático das disputas de memória na cidade de Lisboa é esta grande conquista da jazz para a implantação do memorial às pessoas escravizadas, através de um mecanismo de cidadania que é o orçamento participado, e que foi um projeto quase piloto para outras cidades reproduzirem como é que os cidadãos podem
tentar construir um memorial desta forma tão democrática e houve 3 projetos a concurso, ganhou o projeto de plantação do artista Quilomanja Caenda, estamos até hoje à espera que seja construído, esperemos que não demore muito mais. Também é incontornável falar das toponímias, designadamente os bairros da Penha de França, bairro das Novas Nações e Olivais, no artigo de João Pedro Jorge. E um artigo muito recente, a partir da placa memorial do Alcindo Monteiro, Pedro Varela e José Pereira fazem um historial minucioso da luta antirracista entre 1995, ano do trágico assassinato de Alcindo Monteiro, até às mobilizações de 2020. Eu acho este texto muitíssimo útil para documentar todo este processo das lutas que estão em curso. E aguardamos o texto sobre a beleza e as discotecas africanas, a importância destes lugares na sociabilização e integração de africanos na vida cultural, pelo Vítor Blanciano, que é dos últimos textos que faltam. Pronto. E depois houve textos mais de perspectivas do contexto, como Lisboa Africana, uma longa história de gentes, lugares e memórias, pela historiadora Isabel Castro Henriques, que é de facto a estudiosa mais relevante sobre a história da África e a presença africana em Portugal. Outro texto chama a atenção da Jéssica Falconi, que aborda a cidade do ponto de vista literário e do cinema, das representações de Lisboa, dos lisboetas, do Sérgio Treffaut, dos poemas de Nelson Saúde, etc. E ainda o artigo Marcas do Império na cidade de Lisboa, da Elsa Peralta, que contextualiza as sequelas do passado colonial português no espaço público nacional. Ainda outro aspecto que foi o ponto de partida para o projeto foi um ciclo de debates intitulado Memorializar e Descolonizar a Cidade, que ocorreu faz agora um ano, em colaboração com o TBA, e foi muito interessante também, está online, quem quiser ver e rever. Participaram a Nádia Iracema, o Calafé Palanga, Miguel Val Almeida, Maria Paula Menezes, Mamadou Ba, António Pinto Guterres, e que ajudaram a desenhar esta tal Lisboa por vir, denunciando as suas segregações, as percepções distorcidas, celebrando a Afro-Lisboa e a pertença à cidade que todos desejamos. Foi também muito impulsionador esta reflexão coletiva, as intervenções artísticas, como já foi evocado as ilustrações do caderno do artista Francisco Vidal, que virá aqui mostrar, e as fotografias de vídeos de Rui Sérgio Afonso. Filipe, peço então para vermos um dos vídeos. Houve 4, mas escolhemos o primeiro. Não se vê muito bem, está com reflexo, mas acho que é interessante ouvirem. Isto é feito a partir de certos de entrevistas e pronto, acho que isto foi para entrar no espírito do projeto. E retiro-me. Obrigada.